O Corinthians confirmou saída de jovem volante que se tornou mais um jogador formado nas categorias de base do clube a sair totalmente de graça. E ainda falando sobre jovem volante, será que a diretoria do Corinthians terá competência suficiente para negociar o jovem volante André, que mais uma vez teve seu nome ligado a gigante europeu nessa próxima janela de transferências? E o Corinthians sofreu mais um transfer ban, dessa vez com dívidas envolvidas em território nacional. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre novo transfer ban. Em um intervalo aí de pouco mais de 2 meses, o Corinthians acumulou o terceiro transfer ban consecutivo, dessa vez envolvendo dívidas que estão em território nacional. O Corinthians chegou ao seu terceiro transfer ban. O primeiro transfer ban dessa temporada 2026 aconteceu por uma dívida com Philadelphia Union dos Estados Unidos, Corinthians devendo cerca de 8 milhões de reais ao clube dos Estados Unidos, que vendeu o volante Martinez. E também recentemente o Corinthians sofreu um outro transfer ban da FIFA. Dessa vez é uma multa devido às sanções, tanto do Martinez quanto o Charles, que o Corinthians deve ainda ao Midtjylland, e também o Corinthians pela dívida junto aos empréstimos do Thales Magno. O terceiro transfer ban foi confirmado pelo GE no sábado, dia 18 de julho, e envolve a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF. Segundo informações, o Corinthians não pagou uma parcela de cerca de 8 milhões de reais, que venceu na última sexta-feira, e isso acabou causando mais um transfer ban, o terceiro transfer ban. Corinthians que, infelizmente, conforme eu venho falando para vocês há um bom tempo, que a situação financeira só vai piorando, agora chegou ao seu terceiro transfer ban consecutivo e, claro, mais uma dívida aí que impede o Corinthians registrar novos jogadores. Um ponto bastante importante nisso tudo é que esse transfer ban ele é válido por 6 meses. Há quem diga que mesmo pagando, a pendência ainda continua. Claro, da última vez o Corinthians pagou e mesmo assim demorou mais ou menos uns 3 meses para voltar. Enfim, então, mais um transfer ban, mais um grande problema para o Corinthians que, infelizmente, conforme eu venho falando para vocês, a situação financeira vai piorando cada vez mais. A minha opinião quanto a esse novo transfer ban sofrido pelo Corinthians é a seguinte. Bom, vamos lá. É um transfer ban envolvendo a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF. São dívidas que o Corinthians tem com empresários, jogadores e clubes, tudo envolvendo dívidas de território nacional. Há quem diga aí que ultrapassam 70 milhões. A maior dívida, por exemplo, é com a equipe do Cuiabá pela compra do Ranieri. Então, Corinthians que mais uma vez acabou atrasando esse pagamento junto à CNRD, já que em outras duas oportunidades também atrasos haviam acontecido. Inclusive, o Corinthians havia sofrido um transfer ban da mesma CNRD na temporada passada. Enfim, então mais uma situação muito complicada para o Corinthians e ainda por cima fala-se em reforços. E essa é a realidade que eu venho falando para vocês. Muitos me perguntam sobre os nomes que surgem, e eu falo para vocês, só que eu deixo bem explicado. A realidade do momento é o Arthur, que quer 2 milhões e meio? Não, a realidade do Corinthians é isso, é transfer ban. É uma diretoria que não consegue trazer novas receitas e infelizmente a situação vai piorando cada vez mais. O que vão ter que fazer? Fecharam o acordo com a Fatal, que está gerando muitas polêmicas, só que não está resolvendo nada financeiramente. Daqui a pouco vão começar a surgir informações de tentativas de antecipações de receitas. Agora, uma coisa é fato: o Transferban acaba ajudando em muita coisa também, viu? Principalmente para não se contratar jogadores caros
e que dificilmente vão render. Então, de repente, aí, o transfer ban que nós tivemos, por exemplo, no ano passado, pode ser evitado que muitos jogadores nessas condições tenham vindo para o Corinthians. Enfim, então, vamos ver, né, o que vão fazer para resolver essas pendências. E agora vamos falar sobre mais um jovem jogador que deixou o Corinthians, jogador formado no clube e que sai totalmente de graça. No decorrer dos últimos dias, últimas semanas, eu estou trazendo informações a vocês ligados a jogadores que estão deixando o Corinthians sem custos, jogadores formados no clube, jogadores crias do terrão e que o Corinthians está liberando, rescindindo seus contratos e não tem tido nenhuma compensação financeira. E ainda por cima, alguns desses jogadores saindo para a Europa, como por exemplo o atacante Dante, que o Corinthians manteve 20% dos direitos dele, jogador que chegou bem cedo, formado no Corinthians, e recentemente o goleiro Rafael Jouer foi também para a Europa, com o Corinthians mantendo 20%, e esses dois jogadores tinham contratos até a temporada que vem. E mais um jogador deixou o Corinthians, e nas mesmas condições, com o Corinthians ficando com 20% dos direitos do atleta. Dessa vez, estou falando do Iago Gonçalves. O Iago, com 20 anos, não faz mais parte das categorias de base, na verdade, ele foi liberado de forma definitiva para o Camboriú de Santa Catarina. Informação da TMC Sports, e o Corinthians manteve 20% dos direitos do jogador. Um detalhe importante sobre o Iago é que em 2024 ele teve algumas oportunidades no profissional porque chamou a atenção do treinador Mano Menezes. O Iago, naquele período, acabou se destacando entre os jovens da base, teve oportunidades com o Mano, inclusive chamou a atenção até do Ramon. Só que de repente o jogador sumiu. Ele que chegou ao Corinthians, para se ter uma ideia, já tinha praticamente 10 anos, chegou bem cedo no clube, fez toda a sua formação no Corinthians e agora acaba se tornando aí mais um, inclusive já saiu no bid, essa saída dele acaba se tornando mais um jogador a deixar o Corinthians com o timão, ficando com 20%, imaginando aí de repente uma compensação futura, só que mais um jogador, como eu disse, fez toda a sua formação e acaba saindo de graça. A minha opinião quanto à saída do Iago Gonçalves totalmente de graça é a seguinte. Vamos lá, mais um caso de jogador que deixa o clube de graça, tendo seu contrato rescindindo e o Corinthians não recebendo nada e ficando com 20%. Qual o critério nisso? Qual o lucro que o Corinthians imagina nisso tudo? Estamos falando de 20%. Se é para rescindir o contrato, não tem espaço, não vai jogar, por que o Corinthians tem que ficar com 20% e o novo clube que não formou o jogador fica com 80%? Qual que é a discussão desse critério das divisões das porcentagens? Eu particularmente não consigo entender. O caso do Iago, o Iago chamou muita atenção do Mano. E também do Ramon. E o que aconteceu nesse caminho que ele acabou regredindo? Tanto é que nesse ano não disputou a Copinha. Ficou de fora da Copinha, era o último ano dele de Copinha. Então alguns jogadores, por exemplo, que somem da base, que eu particularmente não consigo entender, temos aí recentes, laterais direitos, o Jacaré que ainda tá no Corinthians, mas de repente o jogador some, o Caipira que nem no clube está mais e jogava muita bola. Esses jogadores que eu falei para vocês, Rafael Jouer, o Dante saindo, tem o Lorenzo também, que é quem diga que está para sair. Qual o critério disso tudo? O Léo Agostinho, esses dias também, saindo. Não dá para entender. Então, mais um jogador que sai do Corinthians, dessa vez um jovem volante, era um jogador, e é ainda um jogador considerado muito promissor. Sinceramente, eu particularmente não consigo entender os critérios. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre jovem volante, só que dessa vez alguém que já deixou a base e se tornou realidade no profissional, o André.
e vem uma questão. Será que a diretoria do Corinthians terá competência para vender o André diante de tantas dívidas, situação financeira tão apertada? O André que mais uma vez teve seu nome ligado a um gigante europeu. Vamos lá. Em breve, os clubes da Europa partirão para cima dos jovens jogadores do Corinthians. Eu falo dos jovens principalmente André e Breno Bidon. O André, recentemente surgiram informações de que a Juventus da Itália se reuniu com o André e com seus representantes e até ali apresentando um projeto, um plano de carreira ao atleta e que agora o clube italiano está se preparando para fazer uma proposta ao Corinthians. Ou seja, se conversou com o André e agora vai para o Corinthians, é porque o André já deu um sinal de ok em relação à sua parte. Enfim, claro, sem nada ainda confirmado. Mas seguindo todos esses passos, o próximo passo será uma proposta ao Corinthians. E aí? Segundo informações do ESPN, o Corinthians quer 130 milhões pelo André. 106 fixos e mais 24 milhões em bônus. O que para mim, sinceramente, é um erro já começar a falar em valores. Primeiro, o Juventus tinha que ficar na noção que pouco mais de 100 milhões não seria suficiente, porque o Milan fez essa proposta. Já estão surgindo informações de que outros clubes da Europa estão de olho no André. Mas, claro, sabem da fragilidade financeira do Corinthians. E aí que vem a questão. Será que a diretoria do Corinthians terá competência para fazer uma boa venda pelo André? O que me preocupa são os acúmulos de urgências. Por exemplo, o Corinthians tem que pagar as dívidas para se livrar do transfer ban. O Corinthians está totalmente apertado nas questões de salários. Não estou falando aqui que esteja devendo, mas atrasou 2 meses que está devendo. São direitos de imagens dos jogadores. Então eu me preocupo se a diretoria terá uma competência. Por quê? Porque tem pressa. E quando se tem pressa para vender, acaba aí correndo para poder fazer entrar dinheiro. Então, sinceramente, eu fico muito preocupado de como o Corinthians vai agir com o André nessa próxima janela de transferência. E não só o André, Bidon, Mateuzinho, Yuri Alberto, Hugo Souza, que são aí os mais cotados a receberem proposta. Então, para mim, é no mínimo preocupante. A minha opinião quanto a essa dúvida, se a diretoria do Corinthians terá competência para vender o André, é a seguinte. Por que eu estou falando do André? Porque o André hoje é o que está aí apontado como que deverá receber as primeiras propostas. Eu falo primeiras porque tem a da Juventus, eu não acho que o Milan tenha desistido e eu acho que outros clubes da Europa também vão tentar. É uma visão que eu tenho. Quem que ficará à frente das negociações? Eu acredito que é o Marcelo Paes, porque o nosso atual presidente não entende dessa situação. Vamos lá. O problema principal é a extrema necessidade que o Corinthians tem de dinheiro. E os clubes da Europa sabem. Por exemplo, a janela dura quase 2 meses. Se a Juventus fizer uma proposta hoje, vamos supor, de 115 milhões, para eles não tem problema nenhum ficarem aguardando. Para o Corinthians não, o Corinthians necessita desse dinheiro para ontem. E é aí que eu me preocupo. A Juventus pode estar de repente disposta a pagar, vamos colocar aí 200 milhões pelo André. Só que claro que vão oferecer primeiro as propostas baixas. E aí, o Corinthians na pressa, como que as coisas vão ficar? Então, até para ser um pouco mais justo, não posso nem de repente atrelar tanto a competência ou não do profissional que fará a negociação, mas sim o que o clube está proporcionando nesse momento para o profissional. No caso, vamos falar do Marcelo Paes. O Corinthians não proporciona tempo, o Corinthians não tem saúde financeira para negociar e esperar. O Corinthians tem pressa pelo dinheiro. Hoje, 100 milhões do Corinthians, os caras iriam respirar por uns 2 meses. E é isso que eles querem. A principal intenção é demonstrar ali uma melhora nesse período agora, agosto, setembro, outubro, por causa das eleições. É isso que eles querem fazer. É isso que eles querem mostrar. Resolvemos, mas no final das contas não vai resolver nada. Enfim, eu me preocupo por essa questão. Para mim também o Marcelo Paes deixa a desejar. Parece que tem hora que ele se preocupa mais em ser um executivo político do que um executivo de futebol.
Então, é difícil a situação do Corinthians. É complicado, na verdade, se confiar que vão vender bem o André ou seja outro jogador. Vamos aguardar e tomara que mais uma vez não façam besteiras em todas essas questões envolvendo vender os nossos jogadores, as nossas joias. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like e o hype. Tudo isso é importante demais para nós e você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!